Saúdo a todos com a paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita, com Conectar Mais Jovens, da editora Betel. Nós vamos falar sobre a lição de número 10, da revista Conectar Mais Jovens, que traz por tema Sofonias, alerta para o juízo divino, ou, melhor dizendo, vindouro. Me desculpe. Tá bem? E o assunto de hoje, a nossa análise será sobre a questão deste alerta. O versículo do dia se encontra em Sofonias, capítulo 1, versículo de número 7, que diz: Cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. O texto de referência está no capítulo 1 de Sofonias, versículos de 14 a 16. Na verdade prática, nós temos: o dia do Senhor chegará como uma grande surpresa para os descrentes. Podemos, pois, servindo ao Senhor com fidelidade. Bem, os objetivos da lição: ensinar que Sofonias profetizou nos dias de Josias, lembrar sobre o juízo de Deus e alertar que a justiça de Deus é ampla e chegará a todos nós. Bem, o momento de oração pede que oremos para que possamos estar preparados para o grande dia do Senhor. Bem, mais ou menos nós já temos aí traçado diante de nós o plano desta aula, o assunto, o ponto de partida, o ponto central desta análise, que será o alerta para o juízo vindouro. E como devemos nos comportar diante de alertas? Quando recebemos alertas, né? Vimos isto constantemente. Em períodos chuvosos, nós vemos alertas de enchentes, alertas de desabamentos, alertas de locais escorregadios. Temos muitos alertas. Nos tempos quentes, nos dias quentes, nós temos alertas de incêndios, nós temos alertas de queimadas, tanto ocasionadas pela natureza ou por imprudência humana. Então, isto são alertas, são avisos, são momentos que nos chamam a atenção para tomarmos determinados cuidados. E é esta linha de pensamento que nós vamos levar até o final desta análise. Tá bem? Cuidados que precisamos tomar quando recebemos alertas, avisos de precauções. Como devemos nos comportar? Veja, a verdade prática já nos traz um alerta, já nos deixa mais despertados, acordados para a situação, porque diz assim que o grande dia do Senhor será também um dia de grande surpresa para os descrentes. Tá bem? Mas também gostaria de pensar: estes alertas são só para os descrentes? Não são também para os dormentes? Não são também para os desapercebidos? E muitas vezes nós nos encontramos nesta situação. Às vezes também nós temos aquele mau costume de que tudo acontece só no quintal do vizinho, nunca vai acontecer conosco. Que a situação ruim é daquele que não está no culto. Essa mensagem cairia muito bem para fulano de tal. Né? Nós nunca estamos na situação, nós nunca nos encontramos na situação do alerta, do perigo, da atenção que é chamada. Já prestamos atenção nisso? Tudo é sempre, vamos chamar de vizinho, do irmão do lado. Essa mensagem era porque eu falo fulano de tal, pena que ele não estava aqui. Mas nós vivemos em tempo de crentes descrentes. Tem muito crente hoje, membro de igreja, cumpre muito bem as suas funções, está em todos os cultos, é frequente, é assíduo aos cultos,
mas não acredita em também muita coisa. 90% das pregações que ele ouve, ele não acredita. 90% dos alertas enviados pelo Senhor, principalmente para juízos, como é o caso da lição, não são para eles. Muitas coisas que acontecem na igreja, no nosso ambiente espiritual, não é para nós, não é conosco, é sempre com os outros, é sempre para os outros. E este é um perigo muito grande, porque diz que será um dia de grande surpresa. Para quem? Para os descrentes. Mas eu coloquei também os que estão dormindo. Eu lembrei de Jonas dormindo lá no porão do navio. Eu me lembrei dos desapercebidos, né? Me lembrei das 10 virgens, 5 eram prudentes, eram apercebidas, tanto é que levaram uma quantidade maior de azeite. As outras estavam desapercebidas, apesar da viagem, conhecer o caminho, o que elas iam fazer, mas não tinham a extensão do tempo que demoraria para acontecer. E simplesmente não se prepararam para uma eventual, como que eu posso dizer, um eventual problema, uma eventual dificuldade, um acontecimento que as pegaria de surpresa. E aconteceu, que foi a questão da aparente demora, e o azeite de algumas terminou. Estes são os desapercebidos. E nós vivemos, infelizmente, nesses períodos. Nós vivemos este período, sabe, em que nós nos esquecemos que estamos em guerra. Nós estamos numa guerra espiritual. Às vezes vencemos algumas batalhas, outras vezes perdemos algumas batalhas, mas a guerra em si, ela ainda está sendo travada. Ou até o dia do Senhor me chamar à sua presença, ou até o dia em que Ele chamar coletivamente a igreja, tanto os mortos na ressurreição dos santos, quanto os crentes sendo arrebatados para irem à presença do Senhor. Então nós precisamos viver em constante vigilância. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, ao chamar a atenção de dois importantes momentos na vida dos crentes, ele chama primeiro a atenção a vigiar. Diz, vigiai e orai. Porque não adianta vigiar, orar e não vigiar. Vai cair em laços do inimigo muito facilmente. Porém, alguns até que nem oram, como alguns dizem, não oram tanto, mas são vigilantes constantemente, tanto pelas armadilhas, com os pratos, com os prazeres deste mundo, com as concupiscências da carne, dos olhos, da vida. Eles estão apercebidos, eles estão vigilantes, eles estão vigiando. E aqui eu gostaria de levar esta análise de hoje nesta linha de pensamento. Como está a nossa vigilância? Qual o nível de vigilância que nós estamos operando nesta batalha, nesta guerra que nós estamos travando no mundo pela nossa vida espiritual, pela nossa eternidade? Qual é o nível de vigilância que nós estamos vivendo? E aqui ele diz assim, pois servindo ao Senhor também, além da vigilância, servir a Deus com fidelidade, quer dizer, sermos fiéis a Deus. Muitas vezes nós servimos pela metade, muitas vezes nós servimos a Mamon e a Yahvé, nós servimos de corpo, não servimos de alma, às vezes servimos de alma e não servimos de corpo. Então nós não podemos chamar esse serviço de um serviço fiel, de um serviço fidedigno, de que há fidelidade no nosso serviço. Não, nós não estamos sendo fiéis. Pelo contrário, nós estamos sendo infiéis, porque estamos nos dividindo em 2 e até às vezes em 3 partes. Estamos servindo a 2, 3 senhores ao mesmo tempo. E o que acontece é aquela ideia, nem a um, nem a outro. Quer dizer, vai ser um serviço perdido, vai ser um serviço jogado fora. Tá? E isso é um momento em que, infelizmente, principalmente nas pregações, nós não vemos mais o chamado à vigilância. Pelo contrário, sabe aquelas pregações de sucesso, aquela pregação de já ganhou, aquela pregação
pode descansar, esse negócio aí era coisa do passado, não existe mais esse de viver com um olho no peixe e outro olho no molho. Você pode dormir, fique tranquilo, tá tudo certo, sabe? O tal do... Agora eu lembrei de um desenho que foi muito amplo, e ainda é, infelizmente, aquela frase, a Hakuna Matata, quer dizer, viva sem problemas, viva sossegado, fique tranquilo, viva na boa. É o que nós vemos nos dias de hoje. Porém, quando olhamos para as Sagradas Escrituras, não é isto que nos é transmitido pela Palavra de Deus. E quando olhamos para a sofonia também, em todo o seu escrito, nós vamos ver os alertas, os chamamentos, os despertamentos, tá? Os pedidos, os mandamentos de precauções que os crentes daquele tempo deveriam ter. E também, como a Palavra de Deus é uma palavra atemporã, ela não está presa ao tempo, ela é ontem, hoje e eternamente, também para nós nos nossos dias. Tanto é que na introdução nós temos aqui mensagem, ele começa o seu livro com uma mensagem de repreensão e aniquilamento, mas também finaliza com uma mensagem de esperança. Tá? Não é batendo e assoprando. Porque quando também olhamos para o ponto-chave, nós vamos ver que esses julgamentos, a finalidade deles não é julgar, não é o fim em si mesmo julgar, não é que Deus tem prazer em julgar e condenar, não é nada disso. Onde está realmente a mensagem quando nós prestamos atenção? Veja, ele tem por desígnio o quê? Os julgamentos, eles têm por finalidade, por desígnio, por propósito, fazer o quê? Limpar e salvar o pecador do juízo divino. Então veja, ao invés de nós olharmos para esses avisos, para estes alertas, com um juízo divino, já pensando no castigo, não, nós temos que lembrar que é um alerta. Veja que ele está vindo bem antecipadamente, para que aquele que ouvir, ele se prepare trabalhando de que forma? Ouvindo esta mensagem e se livrando do castigo divino. Como se livrando do castigo? Veja que o juízo fala de castigo e de aniquilamento. Porém, a finalidade do juízo é despertar a pessoa para se livrar do castigo divino. Através do quê? Se limpando e salvando do pecado e do juízo eterno. Ou lavando e salvando o pecador do juízo eterno. Do pecado e do juízo eterno. Então veja que Deus maravilhoso, sabe? E ainda existem pessoas que querem fazer distinção do Deus do Antigo Testamento e do Deus do Novo Testamento. É de uma insciência tão grande que chega a estarrecer. Tá? E nós poderíamos até usar uma frase aí muito falada, seria cômico se não fosse trágico. A gente poderia até sorrir, né? Como assim, dois deuses? 2 momentos, Deus está irado aqui porque aconteceu alguma coisa na casa dele e agora ele resolveu o problema e está calminho no Novo Testamento. Também é ilógico, é irracional. Quando nós olhamos para estas mensagens de juízo, qual é a sua finalidade? Qual o seu desígnio em si? É limpar e salvar o pecador, não condená-lo. Quer chamar a atenção dele para que ele desperte. Ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Este é o desígnio, esta é a finalidade. É para que o homem desperte, para que o pecador desperte e recorra aos meios para se livrar do juízo divino. Qual é o meio? Quais os meios? Veja, a morte substitutiva de Cristo, o sacrifício vicário, o nosso Cordeiro Pascal e o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário para nos purificar de todo o pecado. Perdoando o nosso pecado através do derramamento do seu sangue e nós aceitando de bom grado a graça, sola gratia, sola graça, só a graça de Cristo,
só a graça de Deus para nos salvar, nós não podemos fazer nada. Quando nós aceitamos este sacrifício, nossos pecados são expiados, são apagados, são purificados, nós somos perdoados. Isaías disse, ainda que eles sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão mais brancos que a branca neve, mais vermelhos que o carmesim, que se tornarão mais branca que a branca neve. Então veja, me perdoe. A maioria das vezes nós entendemos errado os propósitos de Deus. A maioria das vezes se entende errado. Veja que agora, nesta análise, nós conseguimos entender que o desígnio, o propósito de Deus, ao emitir um juízo, ao emitir uma mensagem, ainda que seja de repreensão e aniquilamento, mas a finalidade dela não é esta. Se fosse, nem avisava, ele nem precisa avisar. Ele simplesmente ia lá e ele emitiria o juízo, ele efetuaria o juízo e pronto, e acabou. Não, mas quando nós olhamos isso, 120 anos vem da ordem a Noé ao dilúvio, 120 anos. Ah, mas que Deus mau é esse que extirpou toda a população e só guardou o escolhido dele. Vamos brincar assim. Mas veja, Noé ficou 120 anos pregando a mensagem. Ora, se isto não for amor, meu amigo, eu não cheguei à metade ainda dos 120. Falta 3. Tá? Não cheguei nem à metade dos 100, quer dizer, tem mais outra vida minha, vamos dizer assim, mais outro tempo de vida da minha pessoa, Noé anunciando a mesma coisa. Então veja que o prazer de Deus ao emitir um juízo não é condenar, mas olha o tempo antecipado que é dado para que o pecador entenda, se corrija, se conserte e fuja do juízo. Isto é, se isso não for amor, eu não sei o que é. Antigamente o aviso é assim, vou te bater, não bater você já estava apanhando, acabou. Fosse cinta, chinela ou o que fosse usado para a correia da máquina de costura, eu não sei, foram tantas as emoções. Mas veja, era assim, vou te bater, você já estava apanhando. Não tinha tempo talvez de se explicar, não havia, era papum, acabou. Então nós vemos aqui que o ponto-chave desta lição é que os julgamentos de Deus, eles não são um fim em si mesmo. O julgamento, não é esta a ideia, é que eles tenham por desígnio, limpar e salvar o pecador. Quer dizer, o juízo ele não é o prazer de condenar, matar, mandar para o inferno, não é nada disso. É que o pecador acorde, desperte de entre os mortos, Cristo o esclarece e ele é salvo na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. A não ser que ele seja muito cabeça dura e prefira enfrentar os juízos. Tem alguns que têm bastante coragem, né? Que eu não chamo de coragem, eu chamaria de outra coisa que não posso dizer. Mas tem alguns que preferem enfrentar. Ora, está na mensagem, está na lição. Então, qual é o desígnio em si nos juízos de Deus? É limpar e salvar o pecador do juízo eterno. Por isso, o juízo, ele é dado... Veja, nós estávamos falando sobre Nínive esses dias, sobre os assírios. A primeira mensagem de Jonas surtiu efeito, maravilha. Foram cerca de 1000 anos, mas o juízo veio. Veja que o Senhor continuou com o machado erguido, ou o machado ao pé, à raiz da árvore. Mas enquanto aquela geração que se arrependeu permaneceu dentro da vontade de Deus, não houve problema. Porém, uma outra geração sanguinária, sanguinolenta, sabe, pessoas cruéis demais, aí infelizmente, quer dizer, mas veja, 1000 anos, não é pouco tempo, para que as pessoas continuassem a entender que determinado comportamento influenciaria na sua existência ou não. É aí que nós precisamos nos preocupar,
Tá bem? E por isso que quando vemos o ponto número 1, a mensagem do profeta, ele comentou que nesse dia Deus penitenciaria arrogantes e influentes. Legal, né? Influentes. Arrogantes e influentes. O que são os arrogantes? Os soberbos, os cheios de si, os independentes, os que não precisam de nada e nem de ninguém. Essas pessoas são os arrogantes. Tá? Os arrogantes. E ele fala aqui de influentes. Tá bem? E o que é uma pessoa influente? É uma pessoa que tem condição, por qualquer meio que for, de mudar uma situação, de mudar uma pessoa, de mudar o comportamento de uma pessoa ou de muitas pessoas. Isso é você influenciar. Influenciar é você ter força para mudar situações, para interferir em situações, para mudar comportamentos. Tá bem? Então, existem pessoas, e nós temos muito hoje, né? Tem pessoas que têm o prazer de se chamar influencer. Eu sou um digital influencer. Tome cuidado. Nós precisamos tomar cuidado com que tipo de influência nós estamos causando. Que tipo de influência? Estamos influenciando para o bem, causando a mudança para o bem de situações, pessoas, locais, ou estamos complicando ainda mais a situação? Somos humildes ou somos arrogantes? É por isso que o juízo, a mensagem de juízo, o alerta para o juízo, ele vem antecipadamente, para que a gente possa pensar, ponderar, imaginar, tá? E mudar ou não. Aí vai de você a situação da sua e da minha vida. Aí compete a nós. Então nós vemos a mensagem do profeta, tá bom? O ponto 1 vai falar de sua ascendência, né, dos seus ascendentes reais, né, vai levar ele até Josias, um dos reis piedosos que teve em Israel, tá bem? Depois vai falar que ele também profetizou nos dias do rei Josias, né, no caso Sofonias. Então traz aqui uma árvore genealógica também e uma biografia dele, tá bom? Que você tem aí na lição e, obviamente, com curiosidade e tempo, você pode ir muito mais fundo do que nós poderemos com o pouco tempo que nós temos para explanar a lição. Então, ponto 1, sangue real. Ponto 2, Sofonias profetiza nos dias do rei Josias. E vamos para o ponto de número 2, onde começaremos ou continuaremos a análise da mensagem de juízo que Sofonias emite nos seus dias. Um profeta que tinha a mensagem de Deus nos lábios, tá bem? Obviamente que não estava escrito nos lábios dele, mas o seu falar era constantemente falar a palavra de Deus, a mensagem de Deus, tá bem? Então nós temos aqui que Sofonias, ele convida o povo para o arrependimento, tá? O povo de Judá, para o arrependimento. Por quê? Porque o povo se encontrava distanciado do Senhor. Vamos dar um break, vamos dar uma parada por alguns minutos aqui. Veja, o distanciamento do Senhor originou uma ruptura social, econômica, política e religiosa, pois tanto o povo quanto sua liderança apostataram da fé. Então veja, o distanciamento do Senhor. Nós nos distanciamos de Deus. Deus não se distancia de nós. Aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Então a ideia é sempre do distanciamento, tá bem? Do afastamento, da separação, é sempre o homem se distanciando de Deus. O homem se separando de Deus. E a ideia errônea deste distanciamento é que a única influência que pode acontecer é religiosa. Quer dizer, eu me afasto de Deus, eu não sou mais crente e tal, então para aí. Não, engano. Veja, originou primeiro uma ruptura social, quer dizer, a sociedade de Judá, os dois reinos, o reino do sul, quer dizer, estavam totalmente agora desconectados, estavam separados. Já não havia mais aquela comunhão como nação, como irmãos, já não se entendiam. E nós vemos nos dias modernos a mensagem que é passada é chamada de guerra civil.
quando o povo guerreia contra ele mesmo. O mesmo povo guerreando, uma nação guerreando consigo mesmo. É chamada de guerra civil. Se for de uma contra a outra, você é chamado de qualquer tipo de guerra. Tá bem? Então nós vemos primeiro uma ruptura, uma separação, uma rachadura, um rompimento social. Tá? 2. Social econômico, obviamente não havendo entendimento dentro da sociedade, a economia vai para o brejo, a vaca vai para o brejo. Não tem como. O próprio Cristo nos ensinou que uma nação que se levanta contra ela mesma, ela não pode permanecer de pé, ela não pode subsistir. Então vejam bem, nós temos a ruptura social, tá bem? E temos agora econômica. Por quê? Porque agora vai ser cada um por si e Deus para todos. E a economia vai embora. Por que a economia vai embora? Por causa de N fatores. Eu não gostaria de entrar nesse assunto, porque ele é bastante, vamos dizer assim, atual, bastante atual. E ele fala de uma ruptura econômica. É lógico que a economia, a vida da sociedade, ela vai sofrer, tá bem? A economia sofrendo, quem mais sofre? São os pobres. Escassez disso, escassez daquilo, some o dinheiro, tudo acaba, e quem mais vai sofrer? Mais rapidamente o sofrimento vai bater na porta do pobre, porque ele tem menos provento e tem menos para guardar. Os mais abastados vão ter um pouco mais de tempo, mas ela vai bater na porta dele também. Pode ter certeza disso. Tá bem? Então nós temos aí também a ruptura política. Lógico, as panelas vão começar a ferver. É tampa voando para tudo quanto é lado. Os grupos políticos, as facções políticas, os que eram contrários agora se juntam, os que eram juntos se separam, cria-se novas panelas e vai virar aquele angu de caroço e cada um tentando morder a maior parte do bolo. Então, uma ruptura política e também uma ruptura religiosa. Veja, é a base da sociedade. Nós estamos falando de economia, política e religião. É a base da sociedade. Não existe uma sociedade sem essas três áreas. Não existe social sem estas três áreas fortalecidas. Tá bem? A política, a religiosa e a econômica. Se não houver uma solidez nestas três áreas, principalmente, nós teremos o caos. O caos será implantado, fome, guerra, brigas, roubos, furtos, infelizmente, outros tipos de crimes piores. A sociedade vai se esfacelar. Tá bem? Então, nós vemos aqui que o distanciamento do Senhor ele não ocasiona somente uma separação religiosa, uma ruptura, uma rachadura religiosa, não. Toda a esfera, toda a sociedade, ela sofre. Por quê? Quando nós olhamos para a estrutura social de um país, nós vamos ver que todo o mundo, todo o globo, todos os países, as suas bases são praticamente bíblicas, religiosas. Protestantes, principalmente os países do velho mundo, os mais antigos. Hoje nós estamos vendo essa ruptura e a desgraceira que está vivendo, que eles estão vivendo. Países outrora modelos, né? Povos modelos, povos que eram referências, hoje não passam de escárnio. E a única influência que eles transmitem, eles apresentam a outras nações são totalmente deploráveis, são tristes. Vidas extremamente... Bom, vamos mais adiante. 2:1. O juízo sobre Judá. Mas o ministério do profeta deixa eu dar uma olhada aqui para nós fazermos um resumo. No tempo, está dizendo que ele foi profeta no tempo de um dos maiores juízes, um dos maiores reis de Judá, que foi Josias, cujo ele faz parte da árvore genealógica.
ele pega uma situação não muito boa. O escritor ele vai nos lembrar aqui que ainda há resquícios, restolhos das corrupções dos reis anteriores, Manassés e Amon. Bem, um tempo em que Judá viveu dias de grande decadência moral e espiritual. Assim, a mensagem do profeta é, em primeiro lugar, de duro juízo, para depois ser de esperança. Bem, então, por melhor, muitas vezes, a situação que nós começamos, às vezes nós herdamos alguns restos, restolhos, algumas sobras, resquícios dos nossos antecessores. E, obviamente, mesmo tendo boas ideias, nós precisamos consertar. Porque não dá para dar início em algo, não, varre isso aqui para debaixo do tapete e vamos começar daqui para frente. Uma hora você vai tropeçar nesse tapete. Uma hora um mondrongo vai ser tão grande que então você precisa se livrar destes restolhos, desta sobra, deste resto de corrupção ou do que quer que seja, para daí sim em frente você iniciar alguma coisa. Por isso, nós temos uma mensagem de juízo, primeiro juízo, por quê? Por causa deste restolho, do que sobrou. Então, o rei vai ter que se livrar do que sobrou de Manassés e de Amon, para aí sim, no ponto de partida correto, ter um ponto de partida correto, depois de tudo consertado. Esta ideia de que Deus escreve certo por linhas tortas é mentira. Bom, se ele mesmo me ordena a primeiro consertar o altar para depois sacrificar, como é que ele vai fazer uma coisa no lugar começando pelo erro? Não existe, tá bom? Não existe. Isso é são frases de efeito, tá bem? Então, nesse tempo ele tem a mensagem dura de juízo e também a mensagem de bênçãos, de promessas futuras mais à frente. Mas a ideia que nós temos aqui é que, independente da situação, você tem que consertar primeiro. Conserta primeiro. Seja o altar, seja restos de antecessores, seja o que for. Você precisa consertar a situação. Você precisa consertar a situação, porque a mensagem de juízo vem. E ela te dá tempo para você consertar. Consertou, daí sim você vai pôr em prática aquilo que Deus colocou em seu coração. Tá? Não escreva reto por linhas tortas. Você não consegue. Pau que nasce torto, ele vai viver a vida inteira. Então, ele vai crescer e vai chegar no chão na sua tortura, no ser torto. Né? Então nós precisamos tomar cuidado. Nada que começa errado termina certo. Tá bom? Aí você vai dizer assim, mas a vida do pecador começa errado. Boa essa aí. Mas se Jesus não entrar na vida dele, ele nunca vai consertar. Tá bom? Então vamos junto cantar. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Mas um dia o homenzinho torto a Cristo encontrou e tudo que era torto, Jesus endireitou. Tá vendo? Começou errado, acertou, agora vamos continuar. Tá bem? Então, nada não se escreve reto em linhas tortas. Isto não existe. Tá bem? Ponto 2, o juízo para as nações iníquas. Tá bem? Então, nós vemos aqui, diante de tanta desobediência, as leis divinas, diante do Senhor, viria sobre Judá e outras nações. Aqui nós falamos do objetivo, do terceiro objetivo, que alerta que a justiça de Deus é ampla e chega a todos nós. Por isso chama justiça. E toda justiça ela é imparcial. Veja, se o ímpio comete pecado e se o justo comete pecado, ambos pagarão por seus pecados. Então não é porque eu levo o nome de justo que eu terei uma vantagem, que eu terei um privilégio, de maneira nenhuma. Se assim fosse, Deus não poderia ser chamado de justo, porque ele seria parcial. Ele estaria agindo, ele estaria decretando, ele estaria determinando em favor daqueles que lhe eram preferidos, que lhe são preferidos. E isto não é justiça.
Isto é parcialidade. E toda vez que somos parciais, que buscamos um lado, toda vez que nós optamos por um lado, somos parciais, nós somos injustos. Somos injustos. E Deus não é injusto. Então o juízo aqui é para as nações iníquas, mas veja que Judá aparece. Judá aparece no meio da Filístia, de Moabe, de Amon, da Etiópia, da Síria, tá bem? Então esse juízo iminente, e não iminente, calma, do Senhor, viria, quer dizer, iminente quer dizer rápido, algo que vai acontecer rápido. Eminência fala de alguém de posição. Tá? Iminência fala de algo que está próximo de acontecer. Mas é de vital relevância entender que antes que as profecias fossem proferidas às outras nações, Sofonia inicia o capítulo 2 como um apelo para um verdadeiro convite ao arrependimento. Tá bem? Para quem? Para os crentes e para os não crentes. Tá bem? Então, quando falamos do juízo e justiça de Deus, nós estamos falando da justiça verdadeira, tá? Da imparcialidade, da equidade. Nós estamos falando de juízo e justiça verdadeiro. Não que nós conhecemos como justiça, como juízo, que não passam de parcialidades, tá? De amigos ajudando amigos e prejudicando aqueles que nem são seus inimigos, mas eles acham que são. E como eles detêm o poder, eles saem batendo a torto e à direita. Batendo, que eu digo, figuradamente. Tá bom? Para ficar bem entendido. E isso não é ser justo, não é justiça. Porém a lei de Deus é justa, porque Deus ele é imparcial. Deus não tem um partido, ele não escolhe um lado. Tá bem? Se você é justo, veja, na Bíblia está escrito assim: o ímpio passou a sua vida cometendo impiedade, mas no final dos seus dias ele se converteu e começa a praticar, a ser pio, a ser piedoso, a praticar a justiça. E este tal morre. Veja, é nos alertado o seguinte, que na sua morte não se fará menção da injustiça que ele praticou, mas na justiça que ele morreu, esta será lembrada. Depois é nos posto o inverso. O justo viveu a vida toda fazendo justiça, mas no final dos seus dias ele recorreu à injustiça e passou a viver uma vida ímpia. E nesta impiedade ele morre. A ideia também é transmitida que da sua morte não se fará menção da justiça que ele viveu, mas da injustiça que ele morreu, esta será lembrada. Você vai ver bastante sobre isso, a responsabilidade pessoal, lá no capítulo, se eu não me engano, 17 de Ezequiel. Você vai ver, se eu não estiver equivocado, por favor, me desculpe. Tá? Este é o perigo, muitas vezes, nós citamos, principalmente com a cabeça cansada, não é desculpa. Bem, nós precisamos tomar cuidado com isso, porque Deus é realmente justo. Aquela venda que nós temos, aquele pano que nós temos tapando os olhos da estátua da justiça, realmente, diante de Deus, não precisa nem pôr pano, tá bem? Porque ele é justo, na natureza de Deus está a justiça, tá bem? A equidade, a retidão. Então nós não precisamos nos preocupar, devemos sim nos preocupar, porque por termos nomes de cristãos, ou os judeus, como alguns gostam de dizer, por serem judeus, nós temos algum tipo de privilégio, esquece isso aí, tá bem? Esquece, pecado é pecado, tanto para judeus, quanto para gentios, quanto para a igreja de Cristo. Tanto é que o apóstolo Paulo ele diz assim, portai-vos de tal modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gentios e nem à igreja de Cristo. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Vamos mais adiante? Falamos sobre o juízo sobre Judá, o juízo das nações, falamos da justiça de Deus. O último tópico, o julgamento cabe somente a Deus. Esse tipo de julgamento, tá? Porque para não ficarmos entrando toda hora naquilo
não julgueis para não ser julgado. É uma falácia. Isto é uma falácia, é uma mentira. Nós somos dotados de juízo. Como juízo, temos juízo, nós temos que julgar, nós temos que pensar, analisar, ponderar para chegar à melhor conclusão. Nós temos que julgar aquilo que nos é trazido, quem nos traz. Senão, Cristo não teria dito, você conhece a árvore pelo fruto. Ora, isso é um tipo de julgamento. Você degustou a fruta, você sabe se é limão, se é laranja, se é, sei lá, uma tangerina, o que quer que seja. Você vai saber o que é, pelo gosto. Por quê? Porque você provou e julgou. Julgou se é prudente ou não continuar fazendo uso daquilo. Tá? Então, essa questão, nós não julgamos para a salvação. Eu não sei quem é salvo, eu não sei quem não é, eu não sei quem vai para o céu, não sei quem vai para o inferno, eu não sei nada disso. Eu não sei nem o que vai acontecer comigo às 20h48, que agora é 20h47, eu não sei. Então veja, mas o julgamento cabe somente a Deus. Agora vamos entender o julgamento. É mistério lembrar que o Senhor é sempre justo. Acabamos de falar sobre a justiça de Deus. Nunca age de forma desonesta e retribui a cada um aquilo que merece. Ele é justo. Acabamos de falar sobre isso. 3.1. A justiça de Deus é ampla e chega a todos. Tá? Sofonias seguiu este modelo e disse a Jerusalém que o juízo da ira divina seria acompanhado de um transbordamento de sua graça. Juízo este que traria uma transformação completa. Lembra dos propósitos dos juízos de Deus, que não é em si só o julgamento, mas a purificação, a limpeza, a salvação do pecador? Ela volta a ideia aqui novamente. Então nós temos aqui, lembrou também a Judá e a Jerusalém agora, que o juízo divino seria acompanhado de um transbordamento de sua graça. Juízo este que traria a transformação completa. Por quê? Meu amigo, só se for meio sádico, porque todo mundo, eu pelo menos tenho o costume de dizer, eu só apanho uma vez. É difícil me bater 2 vezes, porque eu vou aprender na primeira, vou tentar. E existem 3 tipos de pessoas. A que apanha para aprender, a que morre de apanhar e não aprende, e a que aprende só de ver os outros apanhando. Em qual destas classificações é a melhor? É a que você se encaixa. Às vezes precisa apanhar para aprender, eu preciso. Às vezes eu tomo umas lapadas da vida aí, mas eu aprendo. E procuro não fazer mais para não apanhar de novo. Existem aqueles que vivem apanhando, sabe? Me lembrei de uma prima lá no estado do Paraná, nós éramos todos crianças e havia ali um chiqueiro. E havia uns leitõezinhos lá, os porquinhos. E ela era muito pequenininha, 2 anos de idade, eu acho. E ela tinha por costume, toda vez, deixasse ela sozinha, ela ia lá na festa das tábuas, né? E colocava o dedinho lá dentro. Óbvio. O porquinho vinha e toma no dedo dela. Dava aquela mordida, ela chorava. Soltasse ela novamente, outra vez, você ouviria o grito outra vez, porque ela ia lá outra vez, pôr o dedo novamente. Lógico, era uma criança, nós não estamos levando a grosso modo, não somos um exemplozinho bem ralézinho. Mas toda vez que soltasse, né? Toda vez que soltasse a Rosângela, ela ia direto e colocava o dedo lá no chiqueiro dos porcos. E o porquinho ia lá e mordia o dedo dela. Então, vamos ficar pedindo desculpa para a minha prima, já aprendendo com isso. Tem aquele que vai colocar o dedo toda vez na tomada e vai tomar choque e nunca vai aprender que aquilo não está certo, não faz bem. Tá bem? E tem aquele que só de ver não vai fazer. Disse o quê? Não deu certo para o fulano? Eu não sou besta, eu vou fazer, eu vou apanhar também. Tá? Qual a diferença entre eu e ele? Nenhuma. Se ele apanhou, vou apanhar também. Então nós precisamos tomar cuidado. Tá bem? Mas o interessante é o transbordar da graça que vai vir depois
Depois de todo o deserto, meu irmão, olha, depois de 40 dias de Jesus Cristo no deserto, agora ele é servido por um anjo, ele é alimentado, descedentado, ele é acolhido, amparado pelo anjo. Então, depois de todo o grande deserto, tem grandes oásis esperando o cristão que passa por estes momentos difíceis, tá bom? Mas o juízo da ira divina, ele sempre é acompanhado. Todo o deserto é acompanhado de manjares e de oásis que nos acalmarão os nossos espíritos com a providência de Deus na nossa vida. 3, 2 e último, o que Deus nos ensina em Sofonia. Muito cristão hoje não fala mais sobre o grande dia do Senhor como se fosse algo ilusório. Foi o que eu disse lá no começo. Muitos de nós estamos vivendo aí, né? Aquela pregação já ganhou, já ganhou, já ganhou, e vamos vivendo aí. Então, muitos cristãos hoje não falam mais sobre o grande dia do Senhor, como se fosse algo ilusório. Não somente o grande dia do Senhor. Tem muita doutrina bíblica hoje na boca de muito cristão, de pregadores, que não passam de ilusões. Eles nem citam, mas não falam, não pregam mais, porque eles não acreditam mais nisso. Simplesmente não acreditam. Tá bem? Não passa de ilusão, contos de fada, sei lá, o que eles pensam. Tá? Mas as principais, todas as doutrinas bíblicas são relevantes para os nossos dias e precisam ser pregadas. Principalmente a salvação eterna e a perdição eterna. Isso quase nós não vemos mais. Culto de doutrina, já tiramos do... Agora, alguns chamam até de culto de ensino, e não ensina nada. Escola dominical ainda tem lapada de vez em quando. Mas tem um pessoalzinho que está gostando de dar uma aliviada na mensagem. Ele acha que ele é mais bonzinho do que Deus. Ele acha que ele é mais bonzinho que Cristo. Então ele dá aquela aliviada na mensagem. Ele dá aquela melhorada na mensagem. Cuidado, tá bom? Quer dizer também que Sofonias dos nossos dias nos chama a atenção o fato de que o seu livro inicia com a palavra do Senhor e termina com diz o Senhor. Então o início é a palavra do Senhor e o fim é diz o Senhor. Ele começa falando a palavra de Deus e termina falando a palavra de Deus. Assim também deveriam ser nossas pregações, aulas, as nossas vidas deveriam começar com a palavra do Senhor e terminar no dia ou na noite com a palavra do Senhor, ou como diz o Senhor, ou como fala o Senhor, ou esta é a palavra do Senhor. Amém? Então, tomemos cuidado por causa do alerta para o juízo vindouro e vivamos de maneira a não sermos surpreendidos e também vivermos fiéis a Deus em todos os sentidos. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima aula. Falamos na revista Conectar Mais Jovens, falamos sobre a lição de número 2 da editora Betel. E fiquemos todos com a paz do Senhor.